יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו... Shabbat Shalom, Baruch Hashem, louvado seja o Santo de Israel, aquele que vive e reina para todos sempre, e que na sua infinita misericórdia e amor e bondade nos permitiu estarmos mais uma vez juntos aqui. Amém? 10ª Parashá, 10ª lua do calendário judaico, calendário lunar do Eterno. Uma Parashá muito bonita, uma Parashá que anda junto com a festa de Hanukkah. E aí tem tudo a ver, não é? É muito profundo isso aqui. Se nós formos garimpar aqui mesmo, tem muita coisa para ser falada. Uma Parashá riquíssima. Então eu optei por um tema talvez até simples, mas curioso. Muitas pessoas talvez não saibam, e eu trouxe uma luz sobre o assunto para que vocês saibam, ok? Aí eu vim fazendo uma correlação, uma prova daquilo que eu vou falar, tá bom? Então veja só, eu coloquei um título, ao invés de eu usar o nome da Parashá, eu sempre uso um subtítulo, tá? Então o subtítulo dessa semana, então vamos lá, a semelhança do Mashiach. O senhor colocou um egípcio ali. Então vamos estudar no livro de Bereshit 41:46, livro do profeta Ishayahu 63:1 e no livro de Lucas capítulo 3 versículo 23, tá bom? Por que eu coloquei a semelhança do Mashiach? Porque Miquetz está falando o quê? Está falando ainda sobre a vida de um dos nossos patriarcas, de quem? Yosef, ok? Filho de Jacob, que passou a se chamar Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Então, esse é um dos filhos, tá? Que representa uma das 12 tribos de Israel. O Eterno, o que ele faz? Nós aprendemos lá atrás, no nosso conceito, no conceito do qual nós viemos lá atrás, que Yeshua ia aparecer nas nuvens dos céus, e ia ser um arrebatamento surpresa, que aquela história de abrir e fechar o olho, e nem sabia que era hoje, foi hoje, e ok, aprendemos dessa forma, que seria um rapto, muito rápido, que nós um rapto rápido, seria muito rápido, e ninguém daria tempo de pensar em nada. O judaísmo ensina um pouco diferente. O judaísmo ensina que seremos avisados. Como assim seremos avisados? As profecias, elas nos mostram o momento em que Mashiach vai voltar. Então, olha só, você fica atento. Tudo que está acontecendo no mundo está correlacionado à volta do Mashiach, à volta de Yeshua. Então não fica... Também não quer dizer que você vai ficar dormindo de boca aberta. Metade do planeta acabou. Caiu lá um meteoro. Ai, que problema. Passou um maremoto lá, levou 3 ilhas embora. Veio um tsunami. Não, fica ligado. Começa a fazer a matemática. Se você vê que a situação está ficando mais acirrada, mais apertada, é porque o tempo está acabando. Ok? Porque o que o Eterno disse? Fique de olho até nas estrelas, na lua. O que está dizendo? Lá em Bereshit, quando ele criou os céus, quando ele criou as estrelas, a lua, o sol, ele disse, e estes servirão para vocês por sinais. Temos os sinais que contam das datas, os tempos, mas também sinais escatológicos da vinda do Mashiach. Por exemplo, um sinal que a gente já está vendo há alguns anos aí, que o pessoal veio batendo muito nessa tecla, temos até muita ênfase na minha playlist do YouTube, tem um estudo sobre isso, sobre a lua vermelha, a lua de sangue, não é? Nunca se ouvia falar em lua de sangue, mas de uns anos para cá,
nós temos ouvido muito falar sobre a lua de sangue, é um sinal da volta de Mashiach. É um dos sinais, tá? Então o que acontece? Tudo que vai acontecer já aconteceu. Como assim, Rosh? O Apocalipse vai acontecer? Vai, mas já aconteceu. Mashiach já veio? Mas antes de Mashiach vir, antes de Cristo vir na Terra, tivemos 2, 3 Cristos lá para trás. Está lá nas Escrituras. Eles viveram, tiveram uma vida similar, ou seja, à semelhança do Mashiach. Eles estavam tendo uma vida que eles mostravam como seria Yeshua. Então, ou seja, ia acontecer. Não ia acontecer a vinda do Mashiach? Pois aconteceu antes para ele mostrar como era. E Mashiach viveu uma vida para mostrar para nós o que nós vamos viver, o que nos espera. Compreendem isso? Ou seja, Yeshua morreu, uma morte de cruz. Perceberam? Entenderam? Ele não foi crucificado? Foi para a sepultura? E ele está dizendo, você também vai morrer e vai para a sepultura. Estou te mostrando o que vai acontecer. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, ok? Ele sai da sepultura, do Sheol. Sheol não é inferno. Tem muita gente que pensa que Sheol é inferno. Não existe inferno. Só vai ser inaugurado lá no final do Apocalipse. Então, Geena, Sheol, não é inferno. É abaixo do nível do solo. Se alguém for sepultado a 10 centímetros abaixo do nível do solo, Sheol. 1 metro, 5 metros para baixo do chão, 7 palmos de terra, já viu falar essa frase? O cidadão foi sepultado 7 palmos abaixo do chão, Sheol, abaixo da costa, é Sheol. Por isso que se você vai batizar, fazer a tevilá, a imersão, quando a gente imerge você dentro da água, você passou por baixo do nível, do fio de água, do nível. Quando você passa abaixo do fio de água, Sheol, você desceu à sepultura. Então eu te mergulho lá na piscina, no rio, eu estou sepultando você. Quando eu vou imergir você para fora da água, você ressuscitou dentre os mortos. Olha. Primeiro sinal. Até a vinda de Mashiach, não tinha essa tevilá. Essa não, tinha do Mikveh, que era para a remissão de pecados. O tanque de imersão para a limpeza dos pecados, que tem até hoje. É um outro tanque. Nós estamos falando do tanque de tevilá, de imersão no nome de Mashiach. Então, quem foi o primeiro homem que começou a fazer isso? Um homem chamado Yohanan. Yohanan, que eles zombavam, chamavam ele de vara de bambu, porque ele era tão magro, tão pele e osso, que eles até zombavam dele. Esse homem, quando Yeshua está andando ali por Jerusalém, ele está lá no Yarden, no Jordão, batizando as pessoas. Por que ele era muito magro? Não é porque ele passava fome. Porque ele só comia gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos kosher. Tá? Tem gafanhoto que não é kosher, não é permitido. Kosher significa permitido. Ele só comia gafanhotos kosher e mel silvestre. Imagina a saúde que esse cara tinha, que esse cidadão tinha, não é? Ele era magrinho. Então, nós que somos assim, não quer dizer que temos saúde. Entendeu? Porque a gente come o mel, o gafanhoto e tudo que achar pela frente. Essa é a diferença de nós para o Yohanan. Tá entendendo? Ele não. Ele tinha uma dieta muito natural, né? Balanceada. Então vamos lá. Começa-se a imersão ali. Porém, e aí Yeshua, ele ressuscita dentre os mortos. Tudo bem até aí? E estão os discípulos reunidos lá em Jerusalém, em uma sala lá na cidade, toda fechada, as portas lacradas por dentro. Por quê? Assim que Yeshua é crucificado e é sepultado, o que eles pensam entre si? Se o nosso mestre foi morto,
por Edom, penduraram ele no madeiro, no meio lá, ao redor da cidade. A população inteira viu a crucificação. E nós, que somos menor do que ele, o que vai sobrar de nós? Nós somos os próximos. Imaginaram? De repente, quando eles estão numa reunião de portas fechadas, no meio da reunião, onde eles se reuniam em círculo lá, assim, no meio da reunião aparece ele lá no meio. E ele diz, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Ele não passou pelo teto, não veio do chão, não passou pela parede. Ele estava mostrando para você que você vai sim passar pela morte, mas você vai ressuscitar. E naquele dia, você vai ter um corpo que passa pelas paredes. A água não te afoga, uma parede não te barra. Você não precisa de chamar o 99, nem o Uber. Você simplesmente se desloca. Tanto que Yeshua estava lá, andando com aqueles dois jovens que estavam lamentando a morte dele. O senhor não sabe da última? O nosso mestre foi crucificado. Quem estava andando do lado dos meninos? Era ele. Ele, é mesmo? Aí quando chega na entrada da casa dos meninos, ele disfarça, né? Ele passa direto para ver a reação. Tem hora que Yeshua passa direto do seu lado para ver o que você vai falar, né? Aí eles dizem assim, onde o senhor vai? Já está anoitecendo. Entre. Venha cear conosco. Nós não raciocinamos muito bem o que acontece no campo espiritual. Ele entra, e ao momento que ele vai partir o pão e dar abrahá, eles o reconhecem. Imediatamente ele sai da frente deles e já aparece lá para os outros discípulos. É assim que você vai ser. Porque ele estava dizendo, dessa forma é o que vai acontecer com vocês. Eu estou mostrando que vocês vão se deslocar de um lado para o outro. Vocês não vão sentir fome, nem sede, nem dor, nem angústia. Vocês não vão ter mais lágrima, porque eu retirarei tudo isso após a morte e a sua ressurreição. Quando você for ressuscitado, ressurreto. Baruch Hashem. Então, no Apocalipse, já tivemos exemplos lá dentro do Egito, das pragas que caíram lá sobre o Egito, as 10 pragas. E o Eterno mostrando para o teu povo como seria no futuro. E tantos outros exemplos. Assim, Yosef é um dos nossos patriarcas, um dos 12 filhos de Israel, que vai formar as 12 tribos, a nação de Israel, o povo de Israel. Ele tinha que ser provado, testado, e Yosef, a vida dele é a sua vida. Se você chegar em casa e tiver um tempo, leia Miketz, leia Parashá, leia a história de Yosef. Por quê? Yosef era o queridinho do papai, sabe? Nós temos um filho, às vezes, que a gente até trata mais carinho, mais cuidado que o outro. Tem aquele filho que você paparica mais. Yosef era esse menino aí. Yosef, os mais velhos trabalhavam, ele ficava só na parte de gerenciamento. Aquele gerente que chegava e falava assim, pai, olha lá o que eles estão fazendo, pai, fizeram isso, sabe? Então o pai era apaixonado por ele, amava ele demais. Agora, os irmãos tinham inveja dele. É aquele que trabalhava muito, era o primeiro talvez a chegar, o último a sair, ele corria, ele fazia tudo à vontade do pai. De repente o pai chama ele, nesse dia que eles jogam ele no poço, e o pai chama ele e fala assim, Yosef! Ele prontamente chega diante do pai dele e fala assim, eis-me aqui. Estou aqui, pai. Você vai ver que está escrito lá assim, estou aqui. Olha o que é um Yehudi. Alguém pode ajudar ali na porta da sinagoga? Não sei, Rocha. Então, alguém pode ajudar a olhar as crianças? Então, não sei se vai dar, porque alguém pode ajudar aqui? Eu estou precisando de um menino aqui para tocar um instrumento, ou uma menina. Eu comprei um Darbach, como que chama? Derbach.
um derbaque, um instrumento lindo. Veio lá da região de Israel. Ele está ali numa caixa. Eu preciso de alguém que fala assim, ó, eu quero aprender. O professor está aí. Olha lá, está lá no fundo. Falou que ele vai dar aula. Não quer nem cobrar. Está vendo? Vai fazer um sedacá para a sinagoga, vai abençoar. Então nós precisamos de alguém que aprenda um derbaque, que é um instrumento milenar, sabe? Então o que acontece já está convocado. Não tem mais volta, hein? Ó. Então o que acontece? O judaísmo é assim. Você não espera nem ser convocado. O que falava Yosef? Pai, estou aqui. É assim que funciona. É assim que ele quer que eu e você sejamos. Então olha só uma coisa. Esse menino, os irmãos começaram a ter uma inveja grande dele. Então, eu já ouvi isso aqui outrora. Graças ao Eterno, não tenho ouvido isso aqui mais. Mas se alguém começa a trabalhar muito aqui dentro da casa, alguém já fala assim, mas por que aquela pessoa ali liga a luz, apaga a luz, liga o microfone, desliga o microfone, toca, canta, dança, sapateia, fica na porta. Quer fazer tudo sozinho? Não, é um Yosef. Você é que está meio perdido, não está sabendo onde fazer. O Eterno nos chamou para fazer a tua obra. E Yosef assim o fez. Machia. Pega um versículo para mim que está dizendo assim, e Machia foi encontrado na sua cama às 2 da manhã, tirando um sono. Acha o versículo aí para mim. Ele trabalhou enquanto ele viveu. Enquanto era criança, estava numa yeshivá. Foi mandado para a escola lá com 4 aninhos de idade, 5 aninhos de idade. Foi criado, crescido dentro de uma yeshivá. Sabia tudo de Torá, de Mishnah, de Talmud, sabia tudo, tudo. Com 12 anos o menino está lá, juntamente com os sábios. Lá em Yerushalayim, a mãe sai, está voltando para sua cidade, de repente sentem falta do menino. Cadê o menino? 12 anos. Volta para procurar o menino, onde que ele estava? Respondendo dúvida de sábios. 12 anos de idade. Então até onde você, Yosef? Até onde você lê a paraxá da semana, pelo menos? Porque se você não entende nada, não lê nada, não gasta um minuto, está muito longe de você ser um Yosef. E por que eu estou falando isso? Yeshua batia na tecla. Teve um momento que ele disse assim, eu vou orar. Vocês vão orar comigo? E ele volta de um período de oração, o que os talmidim estão fazendo? Dormindo. Estão dormindo. Então alguém diz, eu sou talmid de Yeshua, eu sou discípulo. Não. Discípulo, se tem uma coisa que teu mestre amava, era estudar. Você é discípulo, pelo menos estudar, você tem que estar estudando. Hoje tem celular. Pode sentar na cama, lá no sofá, 10, 15 minutos e ler a paraxá da semana. Então nós precisamos ser semelhança de Mashiach. Então tudo que vai acontecer, já aconteceu. Por que Esav era um cidadão que não era bem visto? Por que Esav ficou debaixo de muitas maldições? Porque Esav gera uma família, gera uma pessoa, gera uma geração de pessoas que são chamadas edomitas. Esse povo está vivo até hoje. Os filhos de Esav estão vivos até hoje. Isso é imoral. Trazem uma dor de cabeça. São os filhos de Esav. Esav não gostava de frequentar a tenda da Torá. Já seu irmão Jacob não saía da tenda de Torá. Então você é filho de Jacob, não de Esav. E se Jacob gera Yosef, você também é filho de Yosef, seu patriarca. Agora, quem são os filhos de Edom? Todos aqueles que seguem os edomitas. E alguém sabe me responder quem são os edomitas? Roma. Você tem 2 opções na sua vida. Ou você anda com Roma, nos conceitos romanos, e você é um edomita, ou você anda nos conceitos de Yosef, Yaakov, e você é um Yehudi, um judeu. Só tem 2 raças de pessoas na terra.
os filhos de Esav e os filhos de Jacó. É só você escolher de que lado você quer ficar. É forte, hein? Não é? Não é muito forte? Nós estamos comemorando uma festa dos filhos de Jacó. Mas aí fora estão comemorando uma festa dos filhos de Esav. Você escolhe de que lado você quer ficar. Você não é obrigado, você pode escolher. Você escolhe quem é teu pai. Isso é forte, hein? Muito profundo esse negócio. Então, se nós viemos de um conceito de Esav, comece a transformar a tua mente, a tua nefesh, a tua neshama, a tua alma. Comece a transformar a tua alma para que você entenda esse princípio judaico. Não tem como você ser filho de Esav e de Jacó ao mesmo tempo. Você pode ter 2, 3 pais, desde que sejam da linhagem. Ok? Eu posso ser filho de Abraão, eu posso ser filho de Jacó, eu posso ser filho de Esav, eu posso ser filho de Davi, eu posso ser irmão de Yeshua, desde que eu seja da mesma linhagem. Agora eu pergunto para vocês, Yeshua é filho de Esav ou filho de Yosef? Filho de Yosef. Mas Esav diz que tem um filho chamado Jesus também. Isso é forte demais. Olha como que trava seu cérebro. Se um é filho de Yosef, que é um Yehudi, que é um judeu, e que a festa dele se chama Hanukkah, o filho de Esav, que supostamente parece a mesma coisa, e a festa dele chama Natal, alguma coisa não está batendo. Ou a Bíblia está errada, ou a história está errada, ou as pessoas estão equivocadas. Forte, hein? Pense nisso que eu estou te falando. É muito sério. Vamos em frente para entendermos. Livro de Bereshit 41, 46. Vamos entender? Se eu disse que tudo que aconteceu, que vai acontecer, já aconteceu, então antes de Yeshua nascer, alguém viveu a mesma coisa que Yeshua viveu. Antes de Yeshua vir, alguém já tinha sido Yeshua no lugar dele, mostrado ao povo de Israel como seria a vida de Yeshua. Alguém viveu uma vida igualzinha de Yeshua para mostrar como seria a vida dele que haveria de vir. Porque Yosef veio aproximadamente, eu não tenho uma certeza agora, mas para vocês terem uma noção assim, eu acredito que ele veio 1.400 anos antes de Cristo. Então, 1.400 anos antes, o Eterno usou um rapaz, um jovem rapaz, chamado Yosef, para que a vida dele fosse igualzinha de Cristo, Yeshua, Mashiach. Então, olha lá, Bereshit, vamos provar isso? Bereshit 41, 46. E Yosef tinha 30 anos de idade quando apresentou-se a Faraó, rei do Egito. Apresentou-se para o serviço. Apresentou-se para revelar a Faraó o sonho, a revelação, explicando o sonho, referente às 7 vacas gordas e às 7 vacas magras e às 7 espigas. Esse sonho era um código cabalístico. Então ele foi usado para traduzir para Faraó. Então, ou seja, o ministério dele iniciou-se no momento em que ele entrou na sala de Faraó e traduziu o sonho que ele teve, que o Faraó teve. Quantos anos tinha Yosef? 30. Lucas 3, 23, está escrito:
Yeshua tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério público. Coincidência? Perfeito. Não tinha 29, nem 31. Ele tinha 30. Olha como Deus é perfeito. Vamos em frente. Ainda em Bereshit 41, 44. Olha o que está escrito. O faraó disse a Yosef: eu, o faraó, decreto que sem a sua aprovação, ninguém deverá levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Ou seja, ninguém faz nada sem o seu consentimento. Ninguém faz nada sem a sua aprovação. Aí você vai lá no livro de Yohanan, capítulo 2, versículo 5. Lá em Caná da Galileia, estava tendo um casamento, estava tramitando um casamento. E Yeshua foi convidado para esse casamento. E quando chega lá para o meio, ao final da festa, acaba-se o vinho. E de repente alguém diz: acabou o vinho? Isso seria um vexame para aquela festa. Então eles perguntam para Yeshua como a gente faz. Ele disse: traga todas as botijas com água que vocês puderem. Todos os potes de transporte de água, tragam tudo que vocês puderem. E de repente a mãe dele tenta dar-lhe uma opinião. Ele diz para ela: não é chegada a minha hora. Tipo, não posso acatar sua opinião agora. Ela, uma judia, ela captou. E o que ela falou? Qual foi a frase que a mãe emite? Façam tudo o que ele lhes disser. Ou seja, ninguém levanta uma mão, nem um pé nessa festa sem que ele autorize. Olha aí, a mesma coisa. Autoridade, poder. Ninguém faz nada sem autorização dele. Então no campo espiritual tem o mesmo nível, o mesmo poder. Olha que assimilação tremenda que é isso. Como que Deus faz algo tão perfeito, tão minucioso, tão detalhado. Como que um menino lá 1400 anos antes, vive uma vida em detalhes riquíssimos que o próprio Mashiach iria viver 1400 anos mais tarde. Vamos ainda ver mais algum detalhe? Bereshit 41, 42. O faraó tirou o anel de sinete de sua mão e colocou-o na mão de Yosef. Mandou vesti-lo de linho fino, com uma corrente de ouro à volta do seu pescoço. Ei, escuta aqui. Ele era um judeu. Ele não usava o anel de sinete. Anel de sinete é um anel que usava-se para carimbo. Era um anel que se dava o sinal de que aquele cara era o que mandava em tudo. Sem aquela assinatura, sem aquele carimbo, sem aquele anel no dedo, só de alguém olhar na mão do cidadão, falava: já caía de joelho na frente do cidadão. Então olha lá o que acontece com ele. Coloca um anel nele, coloca um anel de sinete em sua mão, mandou vesti-lo de linho fino e colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço. Os egípcios. É só você entrar aí no Dr. Google aí que você vai ver muita imagem disso. Usavam uns colares gigantescos com umas placas enormes de ouro, sabe? Usavam muito círculo. Eles acreditavam no sol, não é? Na divindade solar. Imediatamente colocam um colarzão desse de ouro no pescoço. Ou seja, vestiu Yosef, transfigurou Yosef de um egípcio para um egípcio, de um judeu, de trás dos judeus, ele passou a ser, quem olhava para ele viu o quê? Um egípcio. E lá no livro de Yeshayahu, capítulo 63, versículo 1 e versículo 2, está escrito assim, quem é este? Proveniente de Edom, de Botzra, com roupas manchadas de carmesim. E vem a pergunta no versículo, lá no versículo 2. Por que a sua roupa é vermelha? E como é que você tem visto os Cristo hoje? Os quadros que você vê aí de Jesus, ele está com uma túnica vermelha pendurada. Se alguém vai fazer uma peça de teatro numa igreja, vem um cidadão vestido de branco com uma túnica vermelha atravessada, aquele ali é o Jesus. Ele está transfigurado. Um judeu
nunca usaria uma túnica branca com vermelho. Porque o judeu, até as cores são calibradas que eles usam. Sabe por que cada cor? A Cabalá fala de tudo isso. Então um judeu não andaria de vermelho. Você não anda em Jerusalém. Quem foi em Jerusalém sabe disso. Não tem porquê. Porque eles sabem que o vermelho simboliza Edom, Esaú. Vocês estão achando que essas luzinhas azul aqui, azul lá no branco, aqui azul no branco, é por acaso? A bandeira de Israel, azul e branco, é por acaso? Não, é tudo minuciosamente escolhido. Porque no campo espiritual até cores. As cores têm peso, têm medida, têm valores. Eu já provei isso aqui de uma outra forma e vou fazer um comentário aqui. Quem já viajou sabe disso. Quem viaja muito. Se você está numa rodovia e de longe você vê lá as margens da rodovia, uma luzinha vermelha. Os motoristas de caminhão sabem melhor esses códigos. Sabe o que significa luzinha vermelha num estabelecimento, no acostamento de uma rodovia? Uma casa de prostituição. A luzinha vermelha avisa os motoristas que ali é um prostíbulo. Ah, é por acaso que é vermelho? Ah, é por acaso? Não, não é por acaso. Isso é forte, hein? Qual a cor que o comunismo usa? Quais são as bandeiras dos comunistas? Que cor são? Vermelha. Por quê? Tudo tem um porquê. As cores têm um porquê. Então, Mashiach, Cristo, ninguém pode se vestir de Cristo colocando uma faixa vermelha. Está dizendo, esse Cristo aqui é edomita. Então, meus queridos, ei, abra a mente de vocês. Vocês estão captando? Então, olha lá. Escute só. Yosef, quando seus irmãos desceram lá da terra de Israel para ir buscar comida no Egito, quando ele viu que eram os irmãos dele, ele um dia foi atender eles pessoalmente. Quando os irmãos olharam para ele, eles ficaram pálidos. Por quê? Porque era o governador. Era o governador do Eretz Mitzrayim, da terra do Egito. Era um judeu que governava o Egito. Era o chefe maior. Aí ele veio uma vez, veio duas. Daqui a pouco Yosef pergunta para os meninos, o vosso pai ainda vive? É, vive. Mas nós temos um irmão menor. O nome dele é Benjamim. Então traz o menino que eu quero conhecer ele. Não, mas se nós trouxermos ele, nós já perdemos um. Ele não tem condições de perder mais um. Olha, eu estava falando para o próprio Yosef. Ele já perdeu um. Qual que era esse um que eles disseram para o governador que eles tinham perdido? O próprio Yosef que estava conversando com eles. Mas eles não reconheceram. Porque ele estava vestido de egípcio. Até que um dia, ele pede para todo mundo sair daquela sala. Ele diz, eu quero só essa família aqui. Ele tira aquela túnica lá de cima da cabeça dele. Tira aquele colar de ouro que estava lá no pescoço. E ele olha para sua família. E diz assim, Ani Yosef, o vosso irmão. Tudo que vai acontecer já aconteceu. Yeshua, quando colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, ele vai bradar uma voz que eu creio que o mundo todo vai ouvir. Ele vai dizer, Ani Yeshua, o vosso
irmão. Aquele que foi transpassado no madeiro, e que até hoje vocês me viram como um romano, mas eu sou um judeu, um irudi. Por isso que tudo que acontecer, vai acontecer, já aconteceu. Os irmãos vão olhar no punho dele e vão ver onde transpassou o prego. E vão dizer: esse é o rei que nós esperávamos. Mas faz 2000 anos que eles estão vendo ele vestido de vermelho. O judeu não consegue reconhecê-lo porque ele está de vermelho. Aparece com uma túnica vermelha. Não é esse o Yosef. Esse é egípcio. Esse é edomita. Aí o profeta diz lá: quem é este proveniente de Edom? Está vindo lá dos edomitas porque está todo avermelhado. As suas roupas estão manchadas de carmesim. Ei! Mas ele explica lá embaixo, Isaías, lá pelo versículo 13, ele diz assim: mas essa mancha carmesim, esse vermelho que vocês estão me vendo, não são minhas vestimentas naturais. Lá está escrito assim, ó: isso aqui que vocês estão vendo em mim, vermelhado, essa veste vermelha, é os respingos do lagar, porque eu acabei de pisar e esmagar Edom, e o sangue de Edom espirrou nas minhas vestes. Ninguém nunca te ensinou isso. Ninguém nunca te falou isso, que ele vai esmagar os edomitas. Ei, vocês estão respirando aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Que é muito sério, muito profundo o que eu estou ensinando a vocês? Então, se você tem alguma tendência edomita, corre. Porque ele vai esmagar. Está escrito lá, leia. Leia. Você tem Bíblia na tua casa? Leia. Yeshayahu, capítulo 63, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está dizendo: eu vou esmagar os edomitas. Quem tem entendimento já captou. Eu não posso falar mais claro do que eu estou falando. Não me é permitido aqui, eu estou em rede aberta aí. Não é possível que vocês não entenderam. Então Yosef estava modificado as suas vestes. E o Cristo que eles têm visto hoje, o Mashiach que eles têm visto hoje, não está com as suas vestes judaicas. Semelhança, mesma coisa. Ó, vamos em frente. Bereshit 37, 28. Desse modo, quando os midianitas, os mercadores, passaram por ali, eles tiraram Yosef da cisterna e o venderam por cerca de 500 gramas de shekelim de prata aos ismaelitas, aos ismaelim, que levaram Yosef para o Egito. Então ele foi o quê? Yosef foi vendido. Livro de Matitiahu, capítulo 26, versículo 14 e 15, está escrito: então um dos 12, chamado Irudá, você conhece ele como Judas? Irudá de Quiriot, você entende? Você aprendeu o que chama Judas Iscariotes. Não, ele chama Irudá de Quiriot. Não é Iscariotes. Iscariotes não é sobrenome. Quiriot é uma região, uma cidade. Então o cara chamado Irudá de Quiriot, Judas Iscariotes, que você está acostumado a ouvir, dirigiu-se aos principais Kohanim e lhes perguntou: o que vocês estarão dispostos a me dar? Eu quero vender Yeshua para vocês. Yosef foi o quê? Vendido. E Yeshua foi o quê? Vendido. O que ia acontecer? O Eterno já estava mostrando como ia acontecer. Ok? Então eles... Quanto vocês estão dispostos a me pagar? Eles dizem, para entregar Yeshua?
eles contaram 30 moedas de prata e deram a Judá. Você já conhece essa história. Vamos em frente. Bereshit 37:11. Seus irmãos estavam o quê? Com inveja de Yosef. Por quê? A túnica de Yosef era colorida. O pai tinha caprichado tanto, era uma túnica linda. Quando eles olhavam para ele, o papai cuidava melhor dele. O papai tinha um carinho especial por esse menino, era o caçula. Já ouviu falar do caçula? Vocês que são mineiros aí, já ouviram falar da rapa do tacho? Já ouviram falar isso? Que a última criança que nasce na família, os mineiros falam assim, isso é a rapinha do tacho. Sabe? Até aquele momento, Yosef era a rapa do tacho. Então ele era queridinho, né? E os irmãos tinham o que dele? Inveja dele. Está lá em Bereshit 37:11. Mas vamos até Marcos 15:10. Era evidente para ele que os principais Kohanim, seus irmãos judeus, lhes haviam entregado, ou seja, haviam entregado Yeshua por a mesma coisa que aconteceu com Yosef. Os irmãos de Yosef tinham inveja dele e venderam ele. Os irmãos de Yeshua tinham inveja dele, venderam ele. Mesma coisa, mesmo peso e mesma medida. Bereshit 37:13 diz assim, Israel perguntou a Yosef. Israel. Quem que é Israel? Yaakov. Não é? Israel perguntou a Yosef, seus irmãos não estão pastoreando as ovelhas em Shequem. Venha, vou enviar você a eles. O pai chamou e disse, vou te enviar a eles. Qual foi a resposta do filho? Aqui estou, pronto para o pai. A hora que o pai pediu, ele estava lá. Já no livro de Yohanan 5:36 diz assim, mas eu tenho um testemunho maior do que de Yohanan, aquele imersor, porque as coisas que o pai me deu para fazer, o que Israel fez? Deu um serviço para Yosef fazer, observar os seus irmãos no campo, ok? Então aquilo que o meu chamado, aquilo que eu tenho para fazer, o meu testemunho é maior que o de Yohanan, porque as coisas que o pai me deu para fazer, o que eu realizo agora, testemunham a meu favor, afirmando que o pai me... Quem enviou Yosef? O pai dele. Quem enviou Yeshua? O pai dele. Tudo a mesma coisa. O Eterno só estava adiantando a história, só mostrando como ia ser. Então vamos terminar? Bereshit 37:18. Olha que legal isso aqui, que interessante. Eles o enxergaram à distância. E antes de Yosef chegar no acampamento onde eles estavam cuidando das ovelhas, já haviam elaborado um plano para matá-lo. Os irmãos já tinham preparado um plano, planejado um plano para matar Yosef. Lá em Matitiahu 27:1. De manhã bem cedo, todos os principais Kohanim, sacerdotes e anciões, já se encontravam para planejar. Os irmãos já estavam se reunindo para planejar como matar Yeshua. Não foi feita assim uma reunião com os irmãos para matar Yosef? Assim foi feita uma reunião com os irmãos para matar Yeshua. Tudo exatamente na mesma medida. É muito perfeito, não é? Gente, uma coisa acontecer 1.200, 1.400 anos mais tarde, não é, Lê? Não é perfeito demais a história? Muito perfeito. Bereshit 37:23 diz assim, por isso, quando Yosef chegou até onde estavam seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica de mangas compridas que vestia. Já em Matitiahu 27:28 diz, arrancaram-lhes as roupas, as túnicas, e o cobriram com um manto vermelho. Na hora que for levar o Yeshua para o madeiro, os edomitas já puseram um pano vermelho nele. Roma já pôs um pano vermelho nele. Olha, é forte, não é? É muito bruto isso. Bereshit 37:23. E jogaram ele em uma cisterna vazia, sem água. Já em Matitiahu 27:59. E Yosef pegou o corpo, envolveu em um lençol de linho limpo. Yosef, um homem muito rico que chegou em Jerusalém no dia que Yeshua foi morto. Ele pegou o corpo, envolveu em um lençol de linho limpo e colocou em um sepulcro, ou seja, é a mesma simbologia da cisterna.
dentro de um buraco, certo? Então, Yosef não foi colocado dentro de um buraco, Yeshua foi colocado dentro de um sepulcro. A mesma coisa, a mesma ênfase. Já Bereshit 37, 28. Desse modo, quando os midianitas, os mercadores, passaram por ali, eles tiraram Yosef da cisterna. Já Yohanan, capítulo 20, versículo 1 e 2. Yosef ficou na cisterna para sempre? Não tiraram ele? Os irmãos não jogaram lá dentro e aí não foram lá e tiraram ele? Já Yohanan 20, do 1 ao 2 diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, quando ainda estava escuro, Miriam de Magdalá foi ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então voltou correndo ao encontro de Shimon Kefa e do outro Talmid, aquele a quem Yeshua amava, e lhe disse: tiraram o Senhor da cisterna e não sabemos onde o colocaram. Nenhum dos dois permaneceu. Olha que perfeito, tudo perfeito, milimetricamente calculado. É lindo o projeto do Eterno. Bereshit 37, 31. E eles pegaram uma capa de Yosef, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. O que eles fizeram? Nós aprendemos semana passada. Pegaram a túnica colorida de Yosef, mergulharam no sangue. Que cor que ficou a túnica? Vermelha. E levaram para quem? Para o pai. Olha, um animal deve ter destroçado ele. Olha aí como está toda ensanguentada a túnica dele que nós encontramos. Já em Matitiahu 27, 28 diz: arrancaram-lhe as roupas, as suas roupas judaicas, provavelmente bege, marrom, café, cor palha. Tiraram as roupas judaicas dele e o vestiram com um manto. Que cor que era a túnica ensanguentada? Que cor que foi o manto que puseram em Yeshua? Olha lá, já estava explicando como que seria. Iam vestir Yeshua com uma túnica vermelha, que simboliza o sangue. Ok? E nós concluímos assim. Yeshua ben Yosef. Quantas vezes eu já falei isso aqui nessa congregação? Lá no início, quando eu comecei a ensinar, eu pensava comigo. Yeshua ben Yosef. Por quê? Porque o pai de Yeshua chama Yosef. Era a primeira dedução que eu tinha. Porque é automático. Se o pai de Yeshua chama Yosef, quando a gente fala assim, ó, Yeshua ben Yosef, o que nos arremete? Que o pai dele chama Yosef. Mas não é. Quando se fala Yeshua ben Yosef, não Yosef seu pai, mas Yosef do Egito. Yeshua é filho dele. Então tudo que passou Yosef, passou Yeshua. Cada detalhe. Se nós formos fazer aqui uma pesquisa minuciosa, dá umas 70, 80 coisas iguais. É uma coisa gigante, é muito. É extraordinário. É gigantesca a gama de situações. Cuidado com o sincretismo. Alguém sabe o que é sincretismo? Vou traduzir para você a palavra sincretismo. Sincretismo significa misturar crenças. Mitra não tem semelhança com Yeshua. Por que o senhor está falando isso, Roche? Amanhã é dia de aniversário de quem? Mitra. Amanhã é aniversário de Mitra. Um deus romano. Que ao qual Constantino, imperador romano, era devoto. O que ele faz? Ele senta com o líder de Edom e diz: vamos colocar o meu Deus nessa data. Assim daqui 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, ninguém vai saber quem é quem. Ou seja, vai se tornar um sincretismo. Eu vi hoje líderes postando assim, por exemplo: amanhã é aniversário do nosso mestre. Só se for do dele, porque Mitra não é meu mestre. O meu fez aniversário em setembro. Já faz 3 meses que ele fez aniversário. Se tem alguém comemorando agora, está atrasado. Sincretismo. Não misture crenças. Eu não estou atacando ninguém, eu estou explicando. Por favor. Estou explicando para vocês. A minha obrigação aqui em cima é explicar para vocês. É para isso que eu fui chamado, ensinar vocês. Não estou atacando nem religiões, nem igrejas e nem pessoas. Estou explicando para vocês. Então, olha lá. Edom
é Roma. São os filhos de Esav. E como nós somos Bnei Yaakov, então as nossas festas são um pouco diferentes. E Yeshayahu 59:20 diz o quê? Então o Redentor, o Mashiach, virá do Canadá. Então o Redentor, o Mashiach, o Cristo, virá da Inglaterra. Não? Então o Redentor virá de Roma. Não, de onde que vai vir? Tzion. Tzion. Sabe o que significa Tzion? Jerusalém. Monte Sião. Ali é Tzion, Monte Sião. Jerusalém. Aqueles em Yaakov que abandonam a rebelião, assim diz o Senhor. O que é rebelião? O que é rebelião? Olha que frase difícil, olha que versículo difícil de traduzir. Aqueles que abandonam a rebelião, assim diz Hashem. Você só vai aguardar o Redentor que vai vir de Tzion se você abandonou a rebelião. O pecado de idolatria é o mesmo peso do pecado de rebelião. Se você não abandonar a idolatria, você não é filho de Yaakov. E o Redentor que vai vir de Tzion não vai vir para você. Forte, hein? Hã? Vocês sabem o número dessa palestra que eu estou fazendo? 1000. Secretário, ó. Valeu, hein? Lau, toda rabá. Essa palestra é a de número 1000. Toda honra e toda glória seja dada ao Eterno Santo, Hakadosh Baruch Hu. Você ensinar 1000 temas. Milênio. É isso que eu estou falando. É a 1000ª palestra e nós estamos falando do milênio. Cabalá. Shemini. É bruto isso? E eu não programei. Não é lindo isso? É lindo. É perfeito. É muito espiritual. Vocês estão captando isso? Que é muito espiritual esse negócio? Não é humano, gente. Não é, Denise? É totalmente espiritual o negócio. Tá, para ver. Ah, não, mas agora as 10 pragas do Egito, bem, lembre-se que cada semente jogada no chão pode dar uma espiga. Ué. Então são 7 trombetas da ira de Deus e são 10 taças da ira de Deus. Só aí são 17. Que tem um poder de destruição 100 vezes mais forte, 1000 vezes, 10.000 vezes mais forte do que aconteceu no Egito. Eu não sei nem multiplicar a quantidade de vezes. Então, o que está por vir, vamos dizer assim, alguém já entrou no supermercado e tinha aquela menina da degustação? Vamos falar de comida kasher. Tem aquela menina que está com os pedacinhos de queijo cortado na bandeja e ela pega um pedacinho desse tamanho microscópico e ela põe assim num palito e te dá, você põe aquilo na boca, o queijo derrete na sua boca, só para te deixar em pânico e você passar na gôndola e comprar o queijo. As 10 pragas do Apocalipse é o queijinho da bandeja que vai no palito. O que há de vir é o queijo inteiro. Não vai ser uma degustação. Ok? Então vamos terminar. Romanos 11:26. E é dessa forma que... Escuta isso aqui. Olha um código aqui, ó. Que livro que eu estou? Romanos. É isso? Brit Hadashah, Novo Testamento. Romanos 11:26. E é dessa forma que todo povo da terra será salvo.
E é dessa forma que o povo de várias religiões serão salvos. Não é isso que está escrito? E é dessa forma. Olha uma carta que o apóstolo Paulo, chama-se Shaul Shaliach, Shaul, o emissário, Paulo, o emissário, Shaul Shaliach, manda uma carta para a igreja de Roma. Para Roma. E ele escreve assim na carta da igreja de Roma: todo Israel será salvo. Por que ele não falou assim, ó? Todo Israel será salvo e vocês de romanos também. Não. Todo Israel será salvo, ponto. Tem gente que não entendeu ainda. Se você não for um com Israel, se você não se tornar um judeu, esquece. O plano não é para você. Salvação. O Mashiach vai vir para Israel. Se você não for um com Israel, se você não for um judeu de coração, se você que está nessa casa não se transformar num judeu de coração, ele só vai vir para Israel. Se alguém discordar, nós vamos ter que tirar essa página daí da Bíblia. E é dessa forma que todo Israel será salvo. Como diz o Tanar. Oi. Como diz o quê? Como diz o quê? E o que é Tanar? Como diz o Tanar? Ishayahu, então o Redentor virá de Sião. A resposta está em cima, ó. Como diz o Tanar, Ishayahu e Tanar. Olha lá. Como diz o Tanar, de Sião virá o Redentor. Então o Redentor virá de Sião. Ele afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então você tem duas opções na vida: ser um com os judeus e fazer parte do plano de salvação, ou você permanecer com os edomitas e correr o risco. Quem tem entendimento, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Baruch Hashem, o Santo, o Hakadosh, aquele que vive e reina para todo sempre, vos seja por intérprete de tudo que você aprendeu nesta tarde. Vos dê discernimento de tudo que você ouviu, porque a tua vida depende de conhecimento. Amém? Amém. Amém. Baruch Hashem. Mais uma vez, agora já Shalom, um Shavuot Tov. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Nós então encerramos o Shabat, ok? Chegamos já são 18 horas e 35 minutos. Então já encerrou o Shabat, e como encerramento do Shabat, aí sim nós acenderemos as velas da Hanukkah, ok? Lembrando que ontem, às 17h30, nós viemos aqui e acendemos as velas do Shabat antes de acendermos as velas do Shabat, ok? Aliás, acendemos as velas da Hanukkah antes de acendermos as velas do Shabat. Hoje, como encerramos agora o Shabat, né? Já passa das 18 horas, ok? Nós então vamos dar andamento e retornaremos, né, ao acendimento da Hanukkah. Lembrando que hoje é o dia de número, me ajudem aí, número 7, justamente. Hoje é o 7º dia, nós acenderemos a 7ª vela da Hanukkah. Assim, dando continuidade ao ciclo de acendimento das velas. Lembrando, né, que o milagre de Hanukkah, o milagre das luzes, são 8 dias que durou o azeite, a ânfora de azeite que foi achada, né, no templo, a ânfora de azeite que não foi contaminada, né, e essa ânfora duraria apenas um dia, porém, aprove o Eterno fazer o milagre de Hanukkah, e essa vela durou, aliás, essa luz, esse azeite, fez com que a menorá estivesse acesa por 8 dias, sendo assim o milagre de Hanukkah. Isso simboliza o quê? Que em meio às trevas, o Eterno acende a sua luz. Amém? Em meio às trevas, em meio às dificuldades, em meio às lutas, o Eterno é nossa luz.
O Eterno é a nossa lâmpada. Por isso que também nós temos um versículo que diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua Torá. Porque é o Eterno que nos guia. É o Eterno que é responsável por dar-nos o caminho quando nós não achamos o caminho. É Ele que faz o milagre. Amém? Que nesse Hanukkah nós venhamos contemplar os milagres do Eterno. Amém? Baruch Hashem. Shalom a todos. Amém? Então vamos estar fazendo o acendimento da 7ª vela. Lembrando que nessa vela nós não usamos a terceira brahá, certo? Nós usamos 2 brahot e o Hanerot, tá bom? Então você vai acompanhar aqui, vamos fazer todos juntos. A Rebetz vai estar fazendo a tradução em português, tá? Português. Isso, olha lá que benção. Então nós fazemos essa brahá e a segunda brahá e acendemos as velas e depois fazemos o Hanerot. Você que está acompanhando no Sidur, o Sidur está na página 584, tá? As Brahot. E também na 585 nós vamos fazer o Hanerot, ok? Baruch Hashem. Então, nós acendemos primeiro o Shamash, tá bom? E depois fazemos a Brahá. Primeira brahá, antes do acendimento. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, lehadlik ner Hanukkah. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu Benyamin, hahem ben zman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para os nossos antepassados naqueles dias e nesta época. Baruch Hashem. Agora nós acendemos a 7ª vela, né? Nós acendemos isso, a 7ª, a 6ª vela. E assim, né, na ordem decrescente, até chegar na vela do primeiro dia. Amém, Baruch Hashem. Página 585 do Sidur, vamos fazer a leitura do Hanerot Halalu. Hanerot Halalu anachnu madlikin al hanissim ve'al haniflaot ve'al hateshuot ve'al hamilchamot she'asita lavotenu Benyamin hahem bezman hazeh al yadeh kohaneha hakedoshim ve'hol shemanot Yameh Hanukkah Hanerot Halalu Kodesh Hem Ve'en Lanu Reshut Keshin Tamesh Bahem Ela Lirotan Bilvad Kade Lehodot Ulehaler Yeshimha Hagadol Al Niserra Ve'al Nifleuaterra Ve'al Yeshuaterra. Nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizastes para os nossos antepassados, naqueles dias, nessa época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah,
Essas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Baruch Hashem. Aleluia. Nesse momento, voltamos todos da Kahal, nós voltamos os olhos para as chamas da Hanukkah e por alguns instantes contemplamos a luz e o milagre do Eterno para o seu povo. Aleluia, Baruch Hashem. Aplaude o Eterno. Aleluia. Os olhos do homem são as janelas da alma. Então, quando nós miramos as chamas da Hanukkah, nós estamos fazendo uma introspectiva, adquirindo ali a essência de Hanukkah, a luz do Eterno para as nossas almas, ok? Que a luz do milagre de Hanukkah esteja eternamente na sua vida e na vida da sua família. Amém? Que o Eterno te abençoe grandemente. Beshen Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch. Yaeb Adonai panamelecha viuneka. Is Adonai, Adonai panavelecha ve'asem lecha. Shalom.